intriga, digamos, una curiosidad, ¿no? Esta velocidad de crecimiento de la red en Brasil. Y estoy seguro que el SENAI también tiene mucho que ver, ¿no? Ese compromiso con dar un cambio radical a la enseñanza en la tecnología. En muchos países se habla, pero pocas veces se ha visto una reacción tan así en esa proporción, ¿no? Así que no, realmente muy, muy contento de poder escuchar pronto su experiencia, maestro, ¿no? Y bueno, como le comentaba Kenzo, también este espacio es para conocer el trabajo que mucha gente está haciendo en la red, pero que a veces pocos conocen. Sabemos que el SENAI está haciendo un trabajo muy importante y que es un gran ejemplo, pero cuando preguntamos a veces en otros países no lo conocen. Así que esta es una extraordinaria oportunidad para todos para estar más en contacto con estas buenas prácticas. Así que muy, muy feliz, maestro. Legal. Depois o Aleph, eu vou fazer uma apresentação. Pode começar? A ver, vamos a esperar la señal del maestro Ah, tá. Henry. Mas Ya, maestros, entonces ya voy a lanzar la transmisión en vivo. Déjenme un segundito, por favor. tá, Beno, só é SESI e não SENAI. Isso é importante. Depois o Aleph vai explicar a sopa de letrinha, mas é SESI. Sim, ok. Isso, não podemos confundir, tá? Mas o Aleph vai explicar isso, porque eu nunca entendi. Ele vai explicar. Okay, gracias. Vamos aproveitar já que eu vou explicar para vocês. ¿Te parece parece si yo te presento a ti, te toque, tú presentas a Ale? ¿Te parece? Que lo conoces mucho mejor, si le parece, maestro Ale. Perfecto. Muy bien. Segundito, porfa, que ya estaba abierta la ventana, pero por la espera demoró un poco. Un segundito, porfa. Ya está volviendo a cargar. Y deberíamos estar en vivo en 5, 4, 3, 2, 1. Ya ven, no, dale. Muchas gracias, Henry, por el pase. Es una gran alegría compartir el día de hoy la experiencia de Brasil. Nos encontramos en una nueva versión del Fab Talk y en esta tarde tenemos la oportunidad de contar con dos expertos del crecimiento y el desarrollo de la red brasilera de Fab Labs. Es súper gusto presentar al maestro Kenzo. Kenzo lo conocí ya hace varios años, ¿no? Cuando él empezaba a explorar cómo se estaba dando la red en Latinoamérica y con un gran compromiso por llevar toda esta experiencia también a Brasil, ¿no? Es una de las personas más comprometidas en Brasil por articular esfuerzos, por trabajar de manera conjunta y colaborativa, y él nos va a contar de este fenómeno que realmente es el desarrollo de la red en Brasil. Y también contamos con Ale Anderson, del CESI, ¿no? Quien también nos va a contar su experiencia ya más puntual sobre el desarrollo de la fabricación digital dentro de Brasil. Un gran abrazo, maestros, y todo suyo el escenario. Obrigado, Beno. A gente vai falar em português. Acho que é importante, a gente estar numa rede de América Latina. É importante a gente saber que a gente tem o espanhol, mas a gente também tem o português. Qualquer coisa, se vocês estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper sem problema. Como o Beno falou, depois eu vou fazer a primeira parte da apresentação da rede FabLab Brasil e do Instituto. Depois eu passo a palavra para o Aleph, que ele é um engenheiro mecânico e um analista técnico educacional do SESI
e aí depois ele vai explicar o que mais ou menos é o sistema S, para a gente entender que tem Senai, SESI, um monte de letra que eu não sou especialista. Bom, deixa eu fazer a minha... Deixa eu... Vocês estão vendo a minha apresentação? Así es, maestro, conforme. Tá. Então, como o Beno falou, historicamente, inicialmente, a gente tem a rede FabLab Brasil e hoje, em 2019, a gente criou o Instituto FabLab Brasil. São duas coisas que coexistem e cada um tem o seu papel dentro dessa grande rede mundial e a rede, principalmente, essa conexão brasileira que a gente tem. Então, só explicando um pouquinho o Instituto, que a gente já explica a rede. O Instituto FabLab Brasil surgiu em 2019, depois de 3 anos que a rede FabLab surgiu. Então, a gente considera que é uma instituição irmã, a rede FabLab Brasil, e ela ajuda no ecossistema, sendo que a rede ele é um grupo de pessoas, makers de FabLabs, que se conectam por meio de sistemas eletrônicos, Facebook, Telegram e eventos presenciais. E o Instituto ele nasceu para conectar os órgãos governamentais e makers. Por isso que o Instituto tem um CNPJ, né, que é uma coisa brasileira, é uma coisa que é um código de, não sei como se chama na América Latina, mas é um código empresarial que você consegue prestar serviço e até entrar em editais. E a ideia é sempre das duas coisas, a rede funciona como meio de comunicação e o Instituto como um meio de fomentar projetos e iniciativas dentro dessa rede brasileira. Junto, eles são a parte de um mesmo movimento, por isso que tem o símbolo também que forma a bandeira do Brasil. Dentro do Instituto, nós temos 4 pessoas, essas são as oficiais dentro do documento oficial, mas tem outras pessoas que nos auxiliam. Eu sou o presidente, o André Guerreiro é o vice-presidente, o Anthony é o nosso expert em máquinas e a Carol é do financeiro. E o interessante desse instituto é que, por exemplo, o Anthony não está, eu e o André estamos em São Paulo, o Anthony está em Sorocaba e a Carol está em Belo Horizonte. Então, não necessariamente precisam estar todos no mesmo estado. A gente gosta de mostrar esse gráfico que mostra bem onde a gente está posicionado. A gente tem a rede mundial, a rede FabLat, né, que tem uma parte dentro da rede mundial e uma parte fora, e a gente está tanto dentro da rede mundial quanto dentro da rede América Latina, mas um pouquinho fora também, com as nossas particularidades. Vou passar alguns projetos que a gente desenvolveu. Um dos nossos diretores, o vice-presidente, o André, ele fez junto com a Discovery um programa que deveria estar na América Latina agora, que é o Batalha Makers, junto com a nossa diretora de marketing também, que ela não está mais no Instituto, mas ela está próxima, né? Ela não está na parte formal do Instituto, mas ela está próxima a gente. E eles desenvolveram esse programa muito interessante de um reality show maker brasileiro. E eu acho que eles estão transmitindo na América Latina, não sei se terminou. A gente também fez um evento grande, que é a Campus Party, onde foi a nossa inauguração, que foi a Campus Party 12, que foi em 2019, ano passado, onde a gente fez um evento, onde a gente montou um FabLab, que a gente conseguiu criar mais de 80 oficinas em 4 dias, e todas essas oficinas, essa era uma que foi bem interessante, que era de uma luminária, que era do próprio Discovery Channel, né? Era um plano de marketing com ele que a gente fez também, e a gente tinha filas assim imensas, tinha fila de espera de 1 hora, 2 horas para ter uma oficina de 30 minutos. Foi um sucesso bem interessante. Aqui algumas das nossas parceiras, né? Tanto o Discovery Channel quanto outros equipamentos que possibilitaram a gente fazer esse espaço,
que antes a gente não tinha muita conexão sendo rede, mas como instituto a gente consegue umas parcerias institucionais melhores. Aqui são alguns dos nossos apoiadores. Tem até a Prefeitura de São Paulo e a gente coloca como apoiadora a rede também, sendo instituto. E as palestras, workshops a gente não fez sozinho, a gente fez com vários outros laboratórios e espaços amigos, que eu vou depois mostrar com mais profundidade aqui. E foi muito interessante o lançamento do Instituto, junto também com políticos. Na época, o secretário de Inovação e Tecnologia da cidade de São Paulo, Daniel Nimberg, e o vereador da cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy. Então, a gente tem nosso pezinho também na questão política. Aqui, a gente fez um evento com a Associação FabLab Portugal, mostrando a interconexão das redes, né? Rede brasileira com Portugal, ou seja, as redes de língua portuguesa. E aqui foi um evento que a gente fez, que a gente auxiliou, né? A gente fez um workshop que é a Expo 3DBR. Agora vai ter a quinta, não sei se vai ter por causa do coronavírus, que a gente desenvolveu esse workshop com as luminárias. E aqui mostrando um pouco melhor dessas luminárias que também estão no Structable. Se alguém quiser recortar ela, e tem todos os desenhos. A única coisa que a gente não colocou por pedido do Discovery foi a caixa e o manual por causa do logo do Discovery, mas assim, o desenho, e tem um vídeo também como montar, né? Quem não souber, vocês podem baixar. Agora, passando um pouco para a rede, né? Que a gente falou que a rede, ela existe 3 anos antes do Instituto, ou seja, agora ela está com 4 anos, e ela é a conexão entre Fab Labs do Brasil. E a ideia é que depois de um certo tempo, quando já tinha alguns Fab Labs, como eles se conectam. No presente, eu acho que esse é um dado que todo mundo tem, são 2.000 Fab Labs em média no mundo, sendo que o Brasil a gente está com, em média, 110 laboratórios. Alguns fecham, outros abrem, então em média 110 laboratórios. Depois o Aleph vai falar um pouco melhor da maior rede, que é a da SESI, e para onde eles vão no futuro. Aqui a gente tem uma timeline. Acho que a gente está sem o SESI aqui, mas depois a gente coloca, vai ficar bem maior de quantidade, mas só para entender que o primeiro laboratório foi em 2011, e a rede surgiu em 2016, então um tempo depois dos laboratórios. E agora as pessoas, porque os laboratórios, como acho que as pessoas que estão nos assistindo já sabem, elas são mais importantes do que as máquinas somente. A gente tem várias pessoas, a gente tem a Heloísa Neves aqui, que todo mundo deve conhecer, depois eu falo um pouco melhor. A gente tem o Edgar, o Vitor Marchi, diversas pessoas, Carolina. Aqui depois eu queria mostrar que tem o Beno, o próprio Beno e a Norella, né? Fazendo parte, eu acho que a interconexão é importante. E falar um pouquinho assim de um projeto que ele está ligado à rede e ao Instituto, porque a gente entende que não, tem projetos que não são só da rede e nem só do Instituto. Tem alguns que caem nesse critério, mas o FabCity é um que se conecta aos dois. Então, o que a gente fez? Essa foi uma parte de uma apresentação que São Paulo, com 12 laboratórios, a cidade de São Paulo entraria como FabCity. Não vou entrar no detalhes do que é um FabCity, vocês podem ver depois, dar uma lida, entrar no site, mas é tornar uma cidade mais sustentável e colaborativa. E o que eu acho que é interessante é que dentro das 28 cidades do mundo que se tornaram FabCity, Brasil, nós temos 5, sendo Curitiba, Belo Horizonte, Sorocaba, São Paulo e Recife. E a gente tem uma das maiores cidades das FabCities, que é São Paulo, que tem problemas muito particulares. Agora, passar um pouco para os Fab Labs.
alguns, né? A gente tem, como eu disse, temos diversos, vou pincelar alguns, e eu vou fazer um pouco na ordem invertida que normalmente eu faço, a gente trazendo primeiro os nossos amigos, né? Projetos que não necessariamente são Fab Labs, mas se conectam à rede, porque a rede Fab Lab Brasil não necessariamente você precisa ser um Fab Lab, mas se você tiver projetos interessantes que se conectem. O próprio Fab Social é um projeto social de Guarulhos que o Alex Garcia, né, acho que não está nenhuma foto aqui, ele desenvolve. Eu acho que ele está um pouco parado agora porque ele começou um mestrado, mas é um projeto muito interessante ligado ao Fab Kids, que ele desenvolve na cidade de Guarulhos, que a ideia é de ensinar a fabricação digital para as crianças. Acho que o Aleph depois também pode pincelar um pouco o que é isso, o ensino digital, né, de fabricação digital nessa idade. A gente tem o Lilozone, que ele desenvolve interações, prototipagem, arte digital, a gente chama, na cidade de São Paulo. É um estúdio bem interessante da Lina Lopes, o pessoal deve conhecer. E a UIFAB, que é da Heloísa Neves, que era antiga. Às vezes as pessoas falam que eu sou a nova Heloísa Neves. Assim, ela era a antiga pessoa que levava o movimento brasileiro para frente. Ainda é, mas ela agora está focando mais em conectar cultura maker com business. Agora a gente tem Fab Labs de Porto Alegre, que é um estado. Poa Lab é um laboratório educacional, principalmente de pós-graduação. Então, o pessoal desenvolve técnicas para ensino, que você pode ver, né? Ou cursos de extensões. A Usina, que é um laboratório particular, que a gente chama, né? Que são laboratórios que têm uma dificuldade de se manter, mas são muito interessantes, que não têm o auxílio institucional. E aqui algumas oficinas que eles estão dando com crianças. E outros, depois eu vou passar, eu sempre coloco São Paulo na frente, mas eu vou passar por último São Paulo para depois linkar com o SESI que está em São Paulo. A gente tem o Pronto 3D em Florianópolis, que são 3 laboratórios, 3 ou mais laboratórios, que são Fab Labs, e eles estão desenvolvendo também um Fab Lab móvel, que é uma Kombi, é muito interessante. O Fab Lab Belém é o primeiro Fab Lab no Amazonas, ele está no momento fechado por problemas de financiamento, mas a gente espera que ele volte. O Fab Lab Recife, que está com 2 espaços, que é na Paço da Alfândega e na aba, e eles estão em Recife. É um pessoal muito interessante que desenvolve a cultura Fab Lab num lugar que não tem muito, porque a maioria do pessoal está, né, se você for ver a geografia brasileira, está aqui em São Paulo, no Centro-Oeste. O Isvor Fab Lab fica perto de Belo Horizonte, numa cidade que chama Betim, e ele é um Fab Lab que está dentro de uma estrutura corporativa. Eles estão dentro da universidade corporativa do grupo Fiat Chrysler. Então é bem interessante, é um Fab Lab em um lugar diferente que eles tentam desenvolver muito mais do que protótipos as pessoas. Então, alguns workshops que foram dados lá. O Fab Lab Newton é um Fab Lab dentro de uma escola de engenharia, em Belo Horizonte mesmo, e eles desenvolveram algumas coisas. E é interessante que eles fazem parte de um grupo que eu vou passar agora para frente, que é a Facens. Na verdade, acho que o grupo chama Splice. A Facens é a faculdade em Sorocaba, em São Paulo, e a Newton é a faculdade em Belo Horizonte. Então, São Paulo, a gente tem os seguintes laboratórios, e depois eu vou passar a palavra para o Aleph. O Mirante Fab Lab, ele é um Fab Lab
que desenvolve drones e teve um projeto muito legal contra o Zika vírus, onde ele monitorava os espaços onde poderia ter o mosquito, ou seja, um monitoramento aéreo. O FabLab Faciense, como eu falei, ele é irmão do FabLab Newton Paiva e fica em Sorocaba, ou seja, no interior de São Paulo, dentro também de uma faculdade de engenharia. Alguns projetos e workshops que eles desenvolveram, aqui passar bem rápido, e eles também fazem parceria e consultorias para projetos de fora, não só dos alunos. Aí... Tá. Tem bastante slide. O Porto era um FabLab que fechou em São Paulo, mas muito interessante que eles trabalhavam com arte. Então, bem específico, né? Uma coisa bem específica, mas bem interessante dentro do espaço cultural. O espaço cultural fechou e eles fecharam eles fecharam juntos. Acho que faz um mês, uma coisa assim. O Garagem FabLab, que é um dos mais antigos FabLabs do Brasil, onde a Heloísa Neves foi diretora, o Eduardo foi diretor, e foi muito importante para a divulgação da cultura maker aqui no Brasil, porque eles apareceram num dos programas de maior audiência do Brasil, que é o Fantástico, que é um programa que só passa de final de semana, acho que domingo, e teve uma série de vários capítulos que mostravam o que é um FabLab. Isso foi muito importante para a divulgação. E agora, só uma introdução, esse é o FabLab SESI, né? O Aleph vai falar melhor, não sei como esses dados estão ainda assim, mas acredito que eles têm diversas escolas, aqui está me mostrando 166 escolas, e a progressão que eles queriam ter nos anos adiante. É isso. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Como é que eu stop? E eu vou passar a palavra então para o Aleph, que vai nos explicar o que é o SESI, e também você pode explicar qual é o seu papel dentro do SESI. Eu sei que está escrito analista técnico educacional aqui, mas eu imagino que isso seja só o seu cargo. O que você faz lá dentro é diferente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, pegando a deixa aí que o Kenzo me passou, meu cargo que eu tenho hoje dentro do SESI é de analista técnico educacional. Dentro desta equipe, eu sou responsável pela rede de FabLab, pelo espaço de tecnologia. Bom, vou estar compartilhando minha tela aqui agora para a gente fazer um bate-papo a respeito de todos esses indicadores aí que a gente tem, como que a gente funciona. E se alguém quiser em algum momento parar para fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade, beleza? Estou compartilhando aqui, tá dando certo aí, Kenzo? Beleza. Bom, para começar, essa é a logo padrão de todos os nossos FabLabs. O nome que a gente empregou em todos os nossos FabLabs é FabLab Escola, SESI São Paulo. Lembrando que existe SESI hoje no Brasil inteiro, porém, eu faço parte do SESI São Paulo. Acho que para a gente discutir isso aí seria uma live só disso, de como funciona cada SESI, mas assim, de maneira breve, cada SESI tem suas políticas e, bom, eu sou responsável pelos FabLabs do estado de São Paulo, certo? Vamos lá. Bom, eu sou formado em... Aleph, só acho que valeria a pena, desculpa te interromper, explicasse bem brevemente o que é o SESI e uma breve estrutura, porque eu acho que o pessoal da América Latina não sei se eles têm isso. Beleza. Vamos lá, então. O SESI hoje, a sigla, né, vem de Serviço Social da Indústria. A gente trabalha como uma rede. O SESI hoje ele é voltado para a educação. Então, dentro do sistema S,
Existem vários tipos de órgãos, né? Então, a gente tem o SESI, tem o SENAI, tem o SENAC, tem, bom, a Fiesp, que faz parte também, e dentre outros. Mas só para vocês entenderem, antigamente a gente tinha somente o Senai, e o intuito do Senai era oferecer cursos profissionalizantes para quem era da indústria, de maneira a capacitar essas pessoas para poder melhorar o seu desempenho dentro das indústrias. Uma das coisas que aconteceu, isso vem de muito antigamente, é que às vezes as pessoas não tinham a capacidade de se capacitarem, né, de melhorar o seu desempenho profissional por falta de conhecimento de educação básica. E até mesmo os filhos das pessoas que trabalhavam na indústria precisavam de educação básica também. E foi aí que surgiu o SESI. Então, o SESI em si vem nessa parte de educação e foi inventado para poder começar a capacitar esses profissionais e os filhos deles da educação básica. Então, hoje, dentro do SESI, a gente funciona a gente tem toda uma vasta gama de escolas, né, dentro do estado de São Paulo. Então, a gente tem desde o fundamental até o ensino médio. A gente conta com uma faculdade também. E essa faculdade tem o intuito de formar professores, até mesmo para poder atuar na rede SESI, né? Vocês vão ver que os indicadores nossos são altos. E creio que por cima, né, digamos assim, a não aprofundar muito, seja isso que a gente faz hoje. Bom, eu sou formado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de Franca. Já trabalhei também como engenheiro de projetos de drones, empresa de drones, na parte de desenvolvimento de sistema embarcado. Atualmente eu trabalho na equipe de supervisão de tecnologias de apoio à aprendizagem lá no SESI. Então, nosso intuito é desenvolver tecnologias aí que sirvam para poder embasar a aprendizagem. Vamos falar muito disso aqui nessa breve palestra, que o foco do SESI é totalmente aprendizagem. Então, atuo na parte dos Fab Labs, atualmente recebi também os Mini Labs, Espaço Makers. Já ministrei cursos sobre internet das coisas, sistemas embarcados e tudo mais. Tem alguns papers publicados também, para quem tiver interesse, depois procura meu nome no Google. Bom, os indicadores, vamos lá. Hoje a gente tem 92 mil alunos na rede SESI. É um número bem expressivo, né? A gente tem 144 escolas espalhadas pelo estado de São Paulo e 4 mil professores. A ideia é que, dentro dos próximos anos, a gente consiga ter pelo menos um mini-lab dentro de cada escola da rede SESI. Então, a gente hoje está com 33 Fab Labs espalhados pelo estado. E nesse ano de agora eu recebi um investimento para aumentar essa rede aí com mais 33 mini-labs. E até 2022 a ideia é que a gente tenha 144 mini-labs. Por que esse grande investimento que a gente tem feito? Bom, primeiro a gente começou com 9 Fab Labs dentro da rede SESI com o intuito de poder estudar e ver como que esse espaço, né, serviria de apoio à aprendizagem e se realmente ele impactaria dentro da aprendizagem em si, dentro do foco da educação. Bom, isso deu muito certo, por isso que a gente fez o investimento posterior para 33, uma vez que o Fab Lab ele serviu de avanço de uma maneira muito forte, com o intuito de desenvolver aptidões para as crianças que antes não seria vistos dentro da sala de aula. Então, bom, nosso gestor gostou muito dos resultados que a gente tem, vou mostrar alguns resultados aqui hoje. E por isso que a gente está conseguindo avançar tanto aí dentro dessa área. Então, a ideia é que a gente, em 2022, tenha 144 mini-labs dentro das escolas, fora os Fab Labs que a gente tem. Bom, aqui é só para vocês verem como que a gente está localizado dentro do estado de São Paulo. Então, a gente tem alguns Fab Labs que ainda não estão 100%, mas já estão operando.
Então, porém, a gente está tudo na faixa de 100 a 80%. Então, é uma maneira que eu me situo aí na organização dessa grande quantidade de Fab Labs espalhados dentro do nosso estado. Bom, fabricação digital na educação. Como a gente pode ver, a gente tem algumas competições que a gente participa também. E o Fab Lab agregou muito nessas competições. Algumas competições surgiram depois dos Fab Labs e outras competições a gente já participava. O SESI sempre teve um embasamento muito forte com a Lego e o Fab Lab proporcionou grandes avanços nessas competições. Então o SESI hoje, ele avança muito na parte de educação maker. A partir desse ano ele focou totalmente na parte de cultura maker, de conteúdo maker para as crianças. Então a gente tem algumas competições que vem dando resultado muito bom. Por exemplo, a gente teve o nacional da FLL, que significa First Lego League. O nacional ocorreu agora, se não me engano, foi na semana passada, ou retrasada, no qual a gente recebeu mais de 100 equipes do Brasil inteiro para poder disputar esse campeonato. O Fab Lab está ligado diretamente a essa competição, para vocês terem uma ideia. A gente conseguiu resultados bem expressivos. A maioria, se não me engano, cerca de 5 ou 6 das nossas equipes receberam vaga para o Mundial. A gente tem equipe também de WRO, de F1, que é a Fórmula 1 School, que também está totalmente ligado dentro do Fab Lab. A F1 ainda, os alunos... Eu consegui trazer ela somente para o Fab Lab. A partir do ano que vem, a F1 School é uma competição que vai estar rodando dentro dos Fab Labs, com o intuito de desenvolver mais ainda a cultura maker dentro desses espaços. Robo Soccer foi uma competição também que a gente está participando agora dentro dessa nossa rede que está dentro dos Fab Labs. Começamos com ela o ano passado e deu tão certo que dobramos aí a quantidade de equipes para esse ano. Então, o SESI começa de maneira pequena a investir nessas competições com o intuito de desenvolver aptidões para os alunos. A gente está com o Fab Lab totalmente voltado para a educação. Só que o intuito não é formar engenheiro e que saiam pessoas focadas no desenvolvimento de tecnologia. A gente utiliza desta ferramenta para poder embasar as aulas teóricas dos professores, com o intuito de poder passar partes práticas também para eles, entendeu? Então, os alunos agora conseguem ver coisas que antes eram somente teóricas, conseguem ver aquelas coisas funcionando na prática, a partir da introdução dessas matérias em parceria com o Fab Lab dentro das escolas. Deixa eu ver o que mais. A respeito das competições, a gente tem alunos participando fora do Brasil já. A gente recebeu alguns prêmios também. O ano passado, se não me engano, a gente ganhou o Mundial de FLL. Esse ano a gente tinha equipe de Franca aqui agora para a França, competir também em uma das competições. Infelizmente foi cancelado, né? A gente também tinha equipe que queria para Houston competir, e aí devido ao coronavírus a gente teve que adiar essas competições. Então, só para vocês entenderem o quão importante é o Fab Lab voltado para a educação. Então, o nosso foco não é diretamente... na verdade, nosso foco não é abranger todas as áreas, em indústrias, em empresas, mas a gente está cada dia evoluindo mais referente à utilização da cultura maker, a utilização da fabricação digital, com foco voltado para a disseminação da educação. Bom, aqui tem alguns Fab Labs algumas imagens de alguns Fab Labs. Esse Fab Lab aí, ele é o de Indaiatuba. Não peguei todos, peguei só alguns. Esse aqui é o de Indaiatuba ainda. Aconteceu alguma coisa com o seu áudio, Aleph? Deixa eu ver, acho que o meu fone acabou a bateria. Vocês estão me escutando? Melhor agora? Então. Beleza. Fala um pouco mais alto só.
Deixa eu aumentar aqui. Acho que agora melhorou, né? Tá. Esse aqui é um Fab Lab que a gente tem em Ribeirão Preto. Esse Fab Lab ele já está há bastante tempo funcionando. A gente recebe também bastante empresas de fora com o intuito de disseminar a cultura maker também. Esse Fab Lab já tem um viés um pouco mais diferente. A gente tem uma parceria também com a prefeitura. Como a gente não consegue fazer muito atendimento referente a cultura maker de fora e tudo mais, a gente tem um intuito, a gente monta parcerias com as prefeituras para poder disseminar mais essa cultura maker e a partir disso a prefeitura tem esse interesse em atender a comunidade, né? Então esse é um Fab Lab que a gente tem em parceria com a prefeitura de Jundiaí, no qual ele fica disposto apenas para poder fazer atendimento da comunidade em si. Então qualquer escola, qualquer pessoa que tenha interesse em utilizar o Fab Lab é só marcar e ir. É uma parceria do SESI. Então, de forma gratuita, ele funciona de noite também. Então, qualquer pessoa que tem de faculdade, que tem interesse em desenvolver projetos como TCC, tem muita gente utilizando esse espaço para isso. E foi uma sacada muito boa que a gente teve, porque, infelizmente, a gente não conseguia atender todo o público. E a partir da hora que a gente começou a fazer parceria com as prefeituras, a gente conseguiu disseminar ainda mais essa cultura. Esse aqui é o Fab Lab que a gente está dentro do SESI de Jundiaí. Pode ver que a gente segue um padrão de mobília. Bom, nosso panorama de evolução. Como eu disse, esse ano foi feito um investimento para mais 33 mini labs. Acho que o Kenzo pode falar melhor do que eu, mas se não me engano a gente já é a maior rede do Brasil, né, Kenzo? Não sei se a gente bate a maior rede mundial ainda. Na verdade, a gente está com apenas 15 Fab Labs cadastrados de maneira oficial. E esse ano agora a gente passa a cadastrar os outros Fab Labs que a gente tem. Então, creio que essa crescente evolução até 2022 aí a gente tem muito chão ainda, mas a proposta é muito boa. Recentemente, a gente inaugurou o nosso primeiro espaço, que saiu do projeto, aí como vocês estão vendo uma render, e virou um espaço mesmo. Esse mini lab a gente montou lá em Registro. A gente tem grandes parcerias dentro do SESI para isso acontecer. Esse espaço foi montado com 4 dias para poder receber um evento oficial. E se não fosse as parcerias que a gente tem aí com uma empresa como a GT Max, a parceria com o Instituto mesmo, a gente não conseguiria. Então, digamos assim, é difícil, mas dá para fazer. Então, dentro de 4 dias, a gente conseguiu montar esse nosso primeiro mini lab. Ele já está em pleno funcionamento. As crianças já estão utilizando. Ele fica dentro da escola. Alguns cases. Bom, do lado direito aí a gente tem o Cezito, é uma extensão do Otto que a gente criou. O intuito deste projeto é para ensinar programação e robótica para os alunos. Essa matéria agora virou... Programação e robótica virou uma matéria mesmo, né? Agora, de acordo com o MEC, dentro das escolas, ensino médio e tudo mais. E a gente desenvolveu esse projeto aí em parceria com toda a rede SESI, que é o Cezito, com o intuito de ensinar programação e robótica. Esse projeto foi um projeto aprovado. E quando a gente fala SESI, é tudo muito grande, né? Então, para desenvolver esse projeto aí, a gente tem que fazer um investimento grande. Estão sendo desenvolvendo cerca de 800 Cesitos para toda a rede SESI, para a gente poder ensinar programação e robótica com facilidade para as crianças. Bom, aqui embaixo a gente tem um projeto que começou a ser feito agora nessa semana, em crise aí ao Covid-19, né, ao coronavírus. A gente começou a fazer oficinas mostrando como que funciona a maneira de contágio do coronavírus e com a ideia de ensinar qual a maneira correta de limpar as mãos, de lavar as mãos e tudo mais. Então a ideia que a gente teve foi de criar uma bola, imprimir como se parecesse o símbolo do vírus, sujar ela de guache, de tinta, passar entre as mãos dos alunos e mostrar como que a disseminação da tinta é rápida e gruda.
E a partir disso, depois, os alunos foram lavar as mãos de maneira correta. Pode parecer muito pequeno eu falando isso, mas a gente trabalha com crianças desde o Fundamental 1. E isso, na hora que eles fazem e veem de maneira diferente, funcionando na prática, não só uma pessoa falando como lavar as mãos, né, mas mostrando que realmente a disseminação desse vírus é muito grande e qual é a maneira correta de lavar as mãos. Esse projeto que a gente fez teve um impacto muito grande e está sendo disseminado já nas mídias, nas redes sociais do SESI. Bom, a gente tem aqui um breve videozinho a respeito do MakerTon. O MakerTon foi um projeto... Deixa eu ver se vai rolando enquanto eu vou falando. Se não travar, né? O MakerTon foi um projeto que a gente fez dentro da rede SESI também para desenvolvimento de tecnologias assistivas. Foi uma competição e funcionou muito bem. A ideia foi tão boa que esse ano a gente vai ampliar essa competição que a gente teve. Foram alunos de ensino médio desenvolvendo esses projetos em tempo real, dentro de um Fab Lab durante 2 dias direto. E os resultados foram tão bons que a gente teve 2 projetos de lá de dentro que vão virar produtos, que conseguiram patrocínio dentro dessa parte de desenvolvimento de tecnologia assistiva, tecnologia voltada para deficientes físicos. Esse foi um outro projeto de maneira educativa que a gente desenvolveu também, dentro do Fab Lab. E o intuito desse projeto foi mostrar como que funciona... Deixa eu tirar o áudio aqui. Mostrar como que funciona as nossas veias, como que o sangue circula e tudo mais. Então foi um projeto que chamou atenção também. Foi gravado, passado na televisão. Os alunos fizeram dentro do Fab Lab o projeto. Então dá para vocês verem que bacana que é essa reprodução. E aí tem a velocidade de batimento cardíaco, e é um projeto que já está sendo recriado a partir dos Fab Labs para pessoas de faculdade estudarem sobre e tudo mais, entendeu? Bom, pessoal, eu quis ser breve, não quis falar muito, nem entrar muito em detalhes referente a projetos, mas como vocês podem ver, o viés do SESI é totalmente educativo. A gente acha que utilizando essas ferramentas, a gente consegue desenvolver outras aptidões em nossos alunos. A gente viu que a partir do uso do Fab Lab, o aluno consegue desenvolver aptidões referentes a outras áreas que não tem nada a ver ligado ao Fab Lab, mas, por exemplo, a gente viu que é possível desenvolver aptidões como corte e costura em uma criança, habilidades de carpintaria, não só habilidades de tecnologia. E por isso que isso vem dando super certo e por isso que o SESI vem crescendo tanto quando se trata de cultura digital, de movimento maker e de Fab Labs em si. Muy bien. Felicidades, maestro. Realmente muito obrigado. Y gracias por esta extraordinaria muestra, ¿no?, de lo que ha sido el impacto de la fabricación digital, lo que viene siendo el impacto de la fabricación digital en Brasil. Me gustaría preguntarles a Kenzo y también a Ale, en el caso de Kenzo, ¿cómo ves así, cómo es tu mirada del impacto de la fabricación digital en Brasil ya a nivel industrial en los próximos años? Y en el caso de Ale, en los próximos años en el ámbito de la educación. De aquí adelante, ¿cómo ven ese desarrollo del impacto de la fabricación digital en Brasil en los próximos 10 años? Eu acho que a gente vai ter um crescente, né? E eu acho que também a gente tem os Fab Labs no Brasil, eles começaram no lugar que eu acho que os Fab Labs começam, que é muito numa elite, né? E agora a gente está com
tanto os Fab Labs da Prefeitura de São Paulo, que são 12 públicos, assim como os do SESI, muito mais para a população. Então, eu acho que, assim, o aluno que o Aleph está treinando agora, e também a gente tem um pessoal do Senai que faz o treinamento industrial, né? Em São Paulo, o Senai, é engraçado essas coisas do Sistema S, porque no São Paulo, quem gosta mais de Fab Lab é o SESI, e no Rio de Janeiro é o Senai. E aí, o Senai do Rio de Janeiro está desenvolvendo isso. Então, eu imagino que o São Paulo também tenha isso. O SESI, junto com o Senai, vão ser uma das pessoas, um dos grupos que vão mais ensinar essa fabricação digital, e os próprios alunos vão colocar isso na indústria, que já existe. Se você for ver, as grandes indústrias sempre trabalharam com uma fabricação digital. Mas acho que o Aleph também pode falar um pouquinho que ele está treinando essas pessoas para exatamente esse futuro. É fantástico quando a gente fala disso, e eu tenho me assustado muito. Dentro do SESI, eu pude participar na montagem do plano de ensino das novas matérias de tecnologia, de robótica, que serão aplicadas agora a partir de 2020 que começou, né? Então eu participei ali na montagem da grade em toda a ementa. E os conteúdos que a gente colocou nesse plano de ensino são conteúdos que eu vi na faculdade estudando engenharia. Então eu acho que não a longo prazo, mas vamos falar a curto prazo, há 6 anos, 8 anos, que seja, que é quando essas crianças vão sair do ensino fundamental, do ensino médio, né, e entrar na faculdade. Eu acho que vai ter uma discrepância muito grande, porque o que eu aprendi na faculdade, essas crianças estão aprendendo no ensino fundamental. Então, e aí? O que os professores vão ensinar na faculdade agora, né? Porque esse conteúdo que a gente antigamente só tinha acesso ao ensino superior, ele começou a ser passado de maneira gratuita e de maneira popular para qualquer pessoa que tem interesse, para qualquer aluno. Então, e ainda mais pessoas que são engajadas e têm intuito em seguir, né, essa área, o que essas pessoas aprenderão na faculdade? E depois, a hora que essas crianças saírem da faculdade, né? Então, a gente vai ter um salto muito grande na questão de o que é o profissional hoje, em 2020, e o que vai ser o profissional daqui 5, 6 anos, né? Então, a gente tende aí a alavancar de maneira exponencial a qualidade do mercado de trabalho em pouco tempo. Súper. Bueno, invitamos también a los amigos de la red FabLab que se encuentran conectados en este momento, y también a los amigos de la red, si es que desean hacer algún comentario o consulta a Super Aleph o Super Kenzo. Y también me parece interesante, hace un momento estuvimos conversando con Ignacio Peña, que también nos acompaña esta tarde, el profesor faculty de Singularity University, y hacía una pregunta muy interesante, ¿no? Que también la vamos a reflexionar en la siguiente sesión, en una hora o un poco menos, sobre la velocidad de respuesta de la red, ¿no? Hablamos de una red grande, en el caso de Brasil, ¿no? De Fab Labs. ¿Cómo ven ustedes la articulación de la red? ¿Cómo ven ustedes de pronto nuestra capacidad o la capacidad de la red brasileña de pronto de responder a desafíos que ya implica articular varios nodos, como en este caso de la coyuntura que vivimos con el coronavirus, u otros desafíos similares? Eu acho que a gente está indo para um momento de entender o que é a rede, tanto é que eu não vou nem dizer separação, mas a criação do Instituto é muito de entender pelo menos o Brasil, como ele funciona, que tem instituições que tem que trabalhar com instituições. Antigamente, dentro da rede, a gente tentou trabalhar com instituições e fica muito difícil, porque ela não se entende se não tiver uma outra instituição do lado. Então, eu acho que a questão é
A gente tem esses modelos mentais e estruturais antigos, que já são desenvolvidos, e como a gente vai colocar esses modelos de mais ágeis. Por exemplo, um exemplo bom é essa reunião, você havia me falado faz um tempo, mas aí com essa confusão tudo, eu conversei com o Aleph sexta-feira, ele falou, não, topo, e aí já desenvolveu, não sei o que, e a gente está aqui terça-feira. E isso não seria possível institucionalmente, tanto de forma, sei lá, há alguns anos atrás. E não, você quer falar num negócio? Então eu preciso mandar um comunicado para sei lá que pessoa, sei lá que pessoa. E eu acho que também o Alex poderia comentar, porque o SESI, ele ainda é meio quadradinho, assim, como ele vê essas mudanças também. Mas eu acho que vai sair das pessoas, só que não só das pessoas, mas a gente tem que pegar essas outras instituições e tentar, não vou dizer moldar, mas entender de onde elas vieram e como a gente vai utilizar elas para o futuro. Que nem o Kenzo estava comentando, o brasileiro tem muito disso também, né? De enfrentar problemas, de fazer fazendo, de resolver. Mas eu acho que, igual o Kenzo estava falando, eu trabalho numa empresa que hoje é gigantesca e certamente a gente, acho que quadradinho não seria o politicamente correto, né? Mas, sim, algumas coisas demoram e, bom, a gente lá não trata como um Fab Lab, como um investimento. Eu não compro uma impressora 3D, eu compro 60, eu compro 33, entendeu? Então, coisas de partes jurídicas, de departamentos jurídicos, ainda demoram sim se desembaraçar, né? Mas a gente está tendendo a ser mais maleável quanto a isso e estamos tendendo a começar a resolver problemas de maneiras mais fáceis. Mas devido a este grande volume ainda que é hoje de tudo que você vai fazer, você começa a ser sempre grande, né? Todos os investimentos são muito altos, então todos os problemas geralmente são grandes problemas, mas a gente está começando a tender a diminuir essas questões e a desembaraçar problemas de maneiras mais rápidas. Igual o Kenzo falou, se fosse há poucos anos atrás, não seria possível a gente estar aqui hoje falando sobre isso, não seria possível a gente montar uma apresentação sobre isso. E às vezes na empresa mesmo que eu trabalho, às vezes não seria possível eu ter a liberação para vir aqui dar esses indicativos, conversar sobre isso, porque eu teria que fazer uma carta de e-mail, esperar um superintendente aprovar. Então, com toda essa revolução, que eu não quero, não vamos falar de revolução 4.0, de indústria 4.0, mas com todas essas mudanças, né, com o digital, digamos aí, a gente começa agora a conseguir resolver problemas gigantescos que demorariam muito tempo antigamente de maneira mais fácil. Muy bien, maestro, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta del maestro Ignacio Peña, justamente. Maestro Ignacio, si gusta, ¿podría hacerlo directamente? Por favor. Sí, perfecto. Sí, ningún problema. Muchas gracias. Gracias a vos, al contrario. E a pergunta, basicamente, a pergunta é como vocês estão se organizando para dar resposta ao Covid-19? Ou seja, eu acho que vai ter um desafio muito grande, particularmente no que tem a ver com respiradores ou eventualmente válvulas para unidades de terapia intensiva e eu acho que ter uma rede como a que vocês montaram poderia ser parte da resposta para resolver os gargalos que vai ter o sistema de saúde perante essa crise. Então, queria ver se vocês estão trabalhando nisso e o que vocês estão fazendo para dar resposta a essa crise. Muitas graças. Então, eu acho que a primeira coisa, antes dos respiradores e tal, é a continuação da nossa vida, né? O que a gente desenvolve com o nosso trabalho. Então, é muito interessante, além de
de ser coordenador, eu estou fazendo um MBA e um mestrado. E do nada, né, São Paulo virou um foco muito grande, eu estou em São Paulo, Aleph também, de Covid-19, tudo parou. E depois o Aleph pode falar melhor do SESI, como eles pararam, o que eles tinham desenvolvido de eventos que eles tiveram que cancelar, mas eu diria assim, uma coisa que eu achei muito interessante é que os professores mais antigos que sabiam que eu tinha envolvimento com a tecnologia me procuraram e eu auxiliei eles a fazer uma aula EAD com Google Hangouts, Google Meets, para continuar. Então, eu diria que, assim, primeiro a gente vai ter uma expertise de tecnologia e essa expertise eu tive em várias reuniões online que eu fiz, Fab Academy e tudo mais, quais ferramentas, e depois a gente vai partir para uma coisa mais entender essas coisas médicas. Mas, por enquanto, na parte médica, a gente tem no Brasil poucos, acho que nenhum Fab Lab trabalhando diretamente com essa parte de respiradores. A gente teria no futuro talvez num laboratório que eu nem sei se eu posso comentar, que trabalharia na questão médica. Mas é isso, eu acho que a primeira coisa é trabalhar primeiro a continuação da nossa vida. E aí depois, o que ajuda também é a gente continuar isolado, e estando isolado a gente não passa esse vírus para frente. Aí o Aleph pode comentar alguma coisa. Acho que esse é o assunto do momento, né? Em todo lugar que a gente vai conversar, está se falando sobre o Covid-19. Bom, eu trabalho no coração de São Paulo. Hoje, se não me engano, São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. E a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o Brasil se preparou e, assim, em meio a tanto caos, acho que ainda está se preparando para poder receber o Covid-19. A gente está num período de orientação, aqui ainda muita orientação e muitas perguntas. A gente ainda, bom, de acordo com todo o gráfico que surgiu aí do espalho do Covid-19 em outros países, aqui a gente está no início da curva e, assim, funciona por enquanto. Agora é o momento da gente orientar e da gente conversar aqui, porque a gente consegue diminuir muitos casos só com orientação. Se não me engano, aqui no Brasil, a expectativa aí, de acordo com matemáticos, é que seja mais de 14 mil pessoas envolvidas no caso. Eu não me atualizei hoje quanto aos casos, mas acho que não me vem ao caso, se não me engano, é 140 e poucas pessoas infectadas, a gente já tem uma morte e 290 já. Já aumentou aí. Mais de 5 mil pessoas aguardando o resultado. Então, mas tratando de 12 milhões de pessoas morando em São Paulo, ainda os resultados é baixo, né? Perto do que se espera. Mas, como eu trabalho na empresa lá, como é gigantesco a sede, né? A gente adotou medidas drásticas. Todos os eventos do SESI foram cancelados. Inclusive, eu estava em Registro, mais para o interior de São Paulo, trabalhando na inauguração de uma escola. Foi aquele espaço aquele mini Fab Lab que vocês viram. E quando eu terminei e comecei a fazer oficina com as crianças, a gente já recebeu a notícia que, faltando 2 dias para a inauguração, tinha sido tudo cancelado. E como eu estava meio que fora de São Paulo, então a gente começou já a receber informações. Inclusive, a gente esperava o presidente da República no evento. O Jair Bolsonaro ia participar com a gente nessa inauguração e já foi tudo cancelado e eu voltei para São Paulo, todos os eventos cancelados do SESI, eventos culturais, eventos de inauguração, Arduino Day, tudo que a gente faz aqui, tudo cancelado e novas medidas drásticas a serem tomadas. A partir de segunda-feira, a gente começou a trabalhar em horários alternativos, o pessoal aqui está respeitando bastante, pelo menos na empresa que eu trabalho, não vejo pessoal de outros lugares, mas isolamento o máximo possível, né? Sair de casa somente se precisar.
São Paulo é uma cidade muito grande e em qualquer lugar que você... É muito grande, mas mesmo assim, em qualquer lugar que você vai, sempre tem tumulto, sempre tem muitas pessoas. Então, estão evitando isso. Então, foram mudados todos os horários de trabalho. A gente começou a fazer home office 2 vezes por semana. Algumas escolas já suspenderam as aulas. Então, hoje a gente estava conversando com o nosso superintendente. A gente teve uma reunião, né, com o superintendente e foi passado novas notícias para a gente. Isso pode ser alterado a qualquer momento, né? Mas a ideia é que as escolas parem gradativamente e não é o intuito, vamos falar assim, dar férias e justamente partir para essa área que o Kenzo falou. O intuito da nossa rede agora é montar material online, que os alunos consigam continuar estudando, fazendo um trabalho em casa a partir de documentação via internet. Então, não parar com os estudos, mas ter uma sub-rotina até EAD, até acabar aí com... Ou até pelo menos, acabar não digo, mas até pelo menos essa curva se acentuar, né? E se manter aí padrão. Mas por enquanto, são essas as precauções que a gente tem tomado. Então, a gente ainda não está num período de desenvolvimento de tecnologia dentro dos Fab Labs para resolver o problema, mas sim no período, igual eu mostrei um projeto que a gente fez hoje, né? Um período de conversar, de orientar e de se ambientar com o que está acontecendo, que é uma mudança muito brusca, né, e repentina. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ha sido una sesión muy intensa, ya nos pasamos un poco de la hora, pero qué genial ver esta experiencia de desarrollo, de crecimiento en red, más aún cuando vivimos una época de grandes desafíos, no solamente por este problema o desafío de salud pública, sino por desafíos en la educación, en la inclusión, en la producción, en tantos otros ámbitos. Y el crecimiento de esta red no tendría sentido, estas redes creativas no tendrían sentido si no somos una respuesta concreta, ¿no?, a estos problemas que vemos. Así que felicidades nuevamente a la red Fab Lab en Brasil y en especial al maestro Kenzo, a Super Aleph por la labor que vienen haciendo y a todos los que son miembros y parte de esta super red. Y para continuar reflexionando sobre esta pregunta que nos dejó Ignacio, ¿no?, hace un momento, de cómo estas organizaciones o nosotros como Red Latinoamericana de Fab Lab estamos dando respuesta a la crisis del coronavirus, los invito a sumarse a la nueva sesión de la tarde, la siguiente sesión en 30 minutos con el gran Julio Valdivia y muchos otros exponentes de la Red Latinoamericana, quienes estamos justamente compartiendo y explorando posibilidades de solución concreta y directa y rápida ante la crisis que vivimos. Una vez más, muchas gracias a todos. Un honor tenerlos por aquí. Nos vemos la próxima semana. Gracias, obrigado, Beno. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Graças, muito obrigado. Até mais, tchau, tchau. Obrigada. Gracias, Henry.